Ciências, tá? No livro Dom Bosco, página 127, a gente vai falar um pouquinho sobre a visão, tá? Então, semana passada a tia Fabíola brincou um pouquinho com vocês, brinquei sobre a audição, nós falamos sobre a nossa audição, não é verdade? Falamos sobre sons fortes, sons fracos, a tia Fabíola brincou com vocês um pouquinho com os sons, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre a nossa visão. Então, se você observar que a menininha, ela tá observando, né, a paisagem lá, usando o quê? Um binóculo, tá? Então, olha, a visão é o sentido que nos permite ver imagens. Os olhos, né, são os órgãos responsáveis pela visão. Então, nós conversamos já bastante sobre essa questão da visão. Antes mesmo da pandemia, nós já estávamos trabalhando em sala de aula, né, sobre os órgãos do sentido, sobre as partes do corpo. Brincamos bastante em sala de aula com isso. Ó, a mulher utilizou um binóculo para observar o pássaro. Você sabe que sabe como funciona um binóculo? Então, quem já brincou com binóculo, né? É uma pena a gente não estar em sala de aula. Quando está em sala de aula, a tia Fabíola sempre leva um binóculo na sala para a gente poder desenvolver essa atividade. Então, aqui a gente vai ter que usar um pouquinho a nossa criatividade. E a gente sabe quando a gente usa o binóculo, o que acontece? Ele amplia, como se fosse uma lente de aumento, ele amplia. Dá a impressão que a imagem fica tão grande que ela está mais pertinho de você, não é verdade? Então, desenhe no espaço abaixo o mesmo pássaro com dois tamanhos diferentes. Do tamanho que a mulher vê sem o binóculo. Então, o tamanho que a gente vê. Como que a gente vê sem o binóculo? O pássaro lá em cima. A gente vê ele como? Pequenininho, tá? E do tamanho que a gente vê com o binóculo. Quando a gente vê com o binóculo, como a gente vê ele? Bem grandão, tá bom? Então, olha só, capricha no desenho também das aves, belezinha. Tira uma foto bem bonita e manda pra tia Fabíola, tá? E continuando, só para explicar para vocês um pouquinho mais aqui em Ciências, na página 128 do livro do Dom Bosco, tá? Fala um pouquinho sobre os cuidados com a visão que a gente deve ter. Então, é bastante importante você prestar atenção nisso, tá bom? Então, olha lá, cuidados com a visão. Certamente, você já deve ter você tem muitos cuidados com o corpo. Toma banho diariamente, escova os dentes depois das refeições e antes de dormir. E dos olhos, como você cuida? Os olhos também merecem atenção. Veja algumas recomendações para manter os olhos saudáveis. Então, muitas vezes a gente se preocupa, né? Lavar as mãos, tomar um banho, lavar o cabelo, escovar os dentes, mas a gente muitas vezes esquece, né? Não tem o hábito de pensar. E os meus olhos? E agora, nessa época de pandemia, né? A gente tá falando muito, né? Sobre não coçar os olhos, não pôr a mão na boca. Por quê? Porque esses, né, o nariz, o olho, a boca são portinhas de entradas do nosso corpo para bactéria. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com eles, tá bom? Então, primeiro, não coce os olhos com as mãos sujas, nem introduza objetos nele. Nada de querer cutucar lá com lápis, com nada, o olhinho, tá? É um perigo, pode furar o olhinho, descolar a retina, que é uma pelezinha bem fina que protege o olho, tá? Então, tudo isso a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Vamos lá. Ler e escrever à noite somente com luz adequada. Então, se você quer ler um livro à noite, mas está num lugar onde a luz está fraca, onde está escuro, mesmo com a luz do celular, não é suficiente, tá? Tem que ser um lugar com uma boa iluminação para que você não force muito sua vista e não acabe não tendo problemas na sua vista. Até mesmo esses tipos de problemas podem causar dores de cabeça, né? E são dores de cabeça bem fortes, gente, quando dá, tá bom? Então, o livro e o caderno, o livro ou o caderno, mais ou menos 30 centímetros. Então, imagina uma régua 30 centímetros, como se fosse mais ou menos o tamanho desse livro. Daqui de cima do livro, né? Ó, daqui até chegar aqui. Mais ou menos a distância é a distância que você tem que ter. Nada de escrever com o rostinho colado. Se você tá tendo necessidade de escrever com o rostinho colado no caderno, tá? Ou muito longe, alguma coisa tá acontecendo com a sua visão. Então, é importante procurar um especialista, tá? Nem muito perto, nem muito longe. Tem que ter uma distância, né, de mais ou menos uns 30 centímetros, tá? Para você ver se você realmente está com uma vista boa, tá? Então, olha lá. Evite usar o computador e assistir TV por muito tempo, sem pausa. E não fique muito próximo à tela. Então, gente, não é só o computador, celular também, tá? Quem tem o hábito de ficar o tempo todo no celular, ficar lá jogando joguinho, vendo YouTube, essas coisas que vocês gostam, tudo tem um limite, gente. Se você começa a usar demais, vai começar a ter problema na vista, dor de cabeça, insônia, vários outros problemas que podem prejudicial, desculpa, a saúde de vocês, tá? Pode prejudicar a saúde de vocês. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá bom, gente?
Então, nada de exagerar, tome cuidado bastante com o olhinho de vocês, tá bom? Depois vocês terminarem a atividade, tira uma foto bem bonita e manda pra tia Fabiola.